Não engula o choro. Certo dia, enquanto eu navegava pelas redes sociais, eu me deparei com um trecho de uma série animada da Netflix chamada Midnight Gospel. E esse pequeno trecho me fez refletir sobre um monte de coisas. A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Você é especial, sim. Porque eu sou sua mãe. Não, mas eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Que nos próximos minutos você consiga encontrar palavras de sabedoria, de inspiração e autocuidado. Que a sua mente saia mais tranquila depois de assistir a esse vídeo. E que o seu coração se sinta mais curado de tudo aquilo que te fere. Engole o choro. Quantas vezes nós já não ouvimos isso ao longo de toda a nossa vida? Em momentos que nós nos machucávamos enquanto estávamos brincando, em momentos que nós estávamos sendo chamados à atenção e por algum motivo as palavras que nos dirigiam naquele momento nos faziam querer chorar. Enfim, ao longo da nossa vida fomos ensinados a engolir o choro. Alguns foram ensinados, inclusive, que homem não chora. Tanto homens que por muitas vezes reprimiram sentimentos que os machucavam para continuarem a seguir esse péssimo conselho de que homem não chora, quanto mulheres que foram ensinadas a pensar que homens não têm profundidade em seus sentimentos. Porém, algumas mulheres também foram ensinadas a engolir o choro e serem firmes, fazendo com que algumas delas tivessem que amadurecer muito antes do previsto. Pessoas extremamente machucadas por diversas situações da vida, ou até mesmo por diversas pessoas, que foram ensinadas a fingir que nada disso aconteceu, em prol de uma imagem mais firme, ou no caso dos homens, em prol de uma imagem mais masculina. Então chega o dia em que essas pessoas, que foram ensinadas a não chorar, se deparam com uma situação muito difícil, uma situação extremamente dolorosa, como a perda de um ente querido, ou o término de um relacionamento de longa duração, ou até mesmo quando um sonho que era um grande desejo no coração delas, simplesmente chega ao fim e não se concretiza. E essas pessoas não sabem como reagir. Elas não sabem exatamente o que fazer, pois tudo o que elas têm em mente é: engole o choro. O que fazer quando algo nos machuca muito? O que fazer quando os nossos sentimentos estão completamente embaralhados e confusos? Quando perdemos alguém que tinha um espaço gigantesco no nosso coração? A resposta é simples, é primitiva e instintiva. A gente chora. Veja as crianças, em seu estado puro, ainda sem ter contato com muitos conceitos que os adultos criaram, ainda sem ter contato com a ideia de ter que manter uma pose para impressionar ou para serem aceitas por alguém. Quando algo machuca uma criança, ela simplesmente chora. E às vezes chora sem cessar, de forma desesperada mesmo. É claro que não precisamos copiar essa atitude de forma literal e começarmos a fazer pirraça, espernear e chorar de forma descontrolada por qualquer situação que acontece em nossa vida. Afinal, somos adultos, certo? Mas se somos tão adultos, por que ainda brincamos de faz de conta?
Fazemos de conta que algumas coisas não nos machucam. Fazemos de conta que algumas pessoas não fazem falta. E fazemos de conta que algumas situações não nos mudaram para sempre. É tempo de crescer, é tempo de parar de fingir e começar a encarar a realidade, que nem sempre é boa, mas ainda assim é real. Precisamos ir mais fundo em nossos sentimentos, pois eles são as marcas que as várias situações da vida deixaram em nós, seja essas marcas positivas ou negativas. Nós temos a mania de não lermos nenhum manual. Afinal de contas, quem leria um manual para usar um controle remoto? Ou até mesmo para ligar e usar um aparelho telefônico? Sendo que usamos esses objetos o tempo todo e sabemos exatamente como eles funcionam. E de fato, algumas coisas nós já sabemos de cor, mas isso não se aplica à nossa própria mente e nem mesmo aos nossos próprios sentimentos. Não é porque eles sejam seus que você necessariamente sabe tudo sobre eles. Nós investigamos pouco aquilo que está dentro de nós e, consequentemente, não sabemos como reagir quando essas coisas começam a aparecer, começam a afetar o nosso comportamento, nosso humor e os nossos relacionamentos. É como se ficássemos perdidos dentro da nossa própria mente. E é como se fôssemos estranhos para nós mesmos. O autoconhecimento é algo extremamente importante para todos aqueles que buscam uma vida mais plena, mais equilibrada e mais conectada com o presente e com os outros. Quando eu digo não segure o choro, estou dizendo que você não precisa fingir estar bem. E que para você realmente ficar bem, você precisa deixar que os sentimentos, os traumas, os medos e as inseguranças venham à tona, para você podê-las enxergar por inteiro e saber exatamente com o que você está lidando. Além disso, não engolir o choro não significa ser fraco. Pelo contrário, significa ter coragem para enfrentar seus sentimentos e enfrentar a vida de forma mais autêntica e honesta. Quando você não engole o choro, você está dando a si mesmo a oportunidade de lidar com suas emoções de forma saudável e encontrar maneiras de superar a dor e o sofrimento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, chorar é um ato de força, pois mostra que você está disposto a enfrentar suas vulnerabilidades e lidar com seus sentimentos mais profundos. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre é fácil deixar as emoções fluírem. Algumas vezes é preciso ajuda para lidar com as feridas emocionais e com os traumas que carregamos. E nesses casos, é importante buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta para auxiliar no processo de cura e crescimento pessoal. Engolir o choro pode ser um hábito difícil de quebrar, mas com paciência, coragem e apoio, é possível sim se libertar dessa prisão emocional e viver uma vida mais autêntica e plena. Não engolir o choro significa ser honesto consigo mesmo e com suas emoções. Significa ter a coragem de enfrentar suas vulnerabilidades e encontrar maneiras de superar as dificuldades da vida de forma saudável e positiva. Não é uma fraqueza chorar. Pelo contrário, é um sinal de força, determinação e coragem. Portanto, não tenha medo de deixar as emoções fluírem e buscar ajuda quando precisar. Afinal, somos seres humanos e estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Mas isso não significa que precisamos enfrentá-los sozinhos ou fingir que está tudo bem. A vida é muito mais bonita quando vivida com autenticidade e honestidade. E não engolir o choro é um passo importante para alcançar essa plenitude emocional. Eu sou Edivaldo Oliveira
E esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente: eu vou me conhecer por inteiro.